Graça e paz, meus amados, é um prazer estar aqui mais uma vez para podermos meditar acerca da Santa Palavra do Senhor, para podermos abrir as nossas Bíblias e nos alimentarmos espiritualmente da Palavra do Senhor, pois a Palavra do Senhor é viva e eficaz. Vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1. Ezequiel 2:1. Vamos fazer uma pequena explanação, um pequeno estudo a respeito dessa passagem e que vamos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos dar entendimento e sabedoria para que possamos absorver o que o Senhor tem a nos mostrar nesse dia, nesse momento de meditação. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1, assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, mas não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás: as minhas palavras quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-a diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares. Como este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Graças a Deus. Essa passagem no livro do profeta Ezequiel fala sobre a vocação de Ezequiel, fala sobre a vocação, chamada do profeta Ezequiel para profetizar a nação de Judá, a nação de Jerusalém, a respeito do cativeiro, da causa do cativeiro e a respeito mais futuramente que aconteceria a destruição de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vamos entender um pouco a respeito do contexto desse livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Algumas curiosidades: existiram 3 levas, né? O rei Nabucodonosor trouxe em 3 levas o povo cativo. Na primeira leva aconteceu em 605 a.C. Jovens judeus foram deportados para a Babilônia. E entre esses jovens judeus que foram deportados em 605 estavam Daniel e seus 3 amigos. Na segunda leva, em 597 a.C., 10.000 judeus foram deportados para a Babilônia. E entre esses 10.000 judeus que foram deportados para a Babilônia estava exatamente o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que era da linha sacerdotal. O profeta Ezequiel estava se preparando para o ofício sacerdotal, né? E aí a terceira leva foi realmente em 586, quando Nabucodonosor e suas tropas destruíram totalmente a cidade e o templo. Jerusalém ficou destruída. Foi um verdadeiro desastre para aquele povo, e o povo que tinha sido
escolhido por Deus como um tesouro particular, havia virado as costas para Deus, havia ignorado os profetas. E mais para frente a gente vai entender, né, qual é o encargo do profeta, né, qual é a função do profeta. E será que hoje podemos, nós que anunciamos o Evangelho, ser chamados também de profetas? Vamos ver através do crivo das Escrituras, o que a Bíblia tem a nos dizer, né? Ezequiel foi contemporâneo do profeta Jeremias, porém Jeremias mais velho, já profetizava em Jerusalém, e do profeta Daniel que, como eu disse, veio antes, né? Veio um pouco antes de Ezequiel, tanto que Ezequiel cita Daniel no livro dele já como um homem conhecido, um homem que servia a Deus, um homem conhecido ali naquela terra, né? O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a época mais difícil do Antigo Testamento, né? Os 7 anos que precederam a destruição de 593 e 586, e 15 anos seguintes a 586, que foi o ano da destruição de Jerusalém, Ezequiel ainda profetizou. Agora vamos ver um pouco do panorama a respeito do que estava acontecendo naquela época na vida desse homem de Deus, desse servo de Deus. O profeta Ezequiel viveu no meio dos exilados, ali no rio Quebar, provavelmente um rio que vinha do rio Eufrates, né? E passou a ter experiências com Deus naquele lugar, né? Ele viu a glória de Deus, ele viu querubins, né? E ele, aqui no capítulo 2, recebe o chamado de Deus para ser profeta entre os exilados de Judá, mostrando a causa de tudo aquilo que está acontecendo e anunciar que a destruição era iminente, né? E algo que aconteceu. O que chama atenção aqui é que o Senhor já logo reprova aquele povo, né? Porque se aquele povo fosse aprovado por Deus, com certeza eles não estariam naquela situação, porque o desejo do Senhor não é que ninguém se perca, o desejo do Senhor não é que ninguém viva mal, o desejo do Senhor não é que ninguém viva escravizado, né? Porque o Senhor traz liberdade para que possamos viver uma vida plena na presença dEle. O profeta Ezequiel foi enviado por Deus aos filhos de Israel, a qual Deus os chama de rebeldes, né? E lhe dá uma função: vai e anuncie a eles, né? No versículo 4 diz: os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Né? Ezequiel se pôs na posição de instrumento do Senhor, né? No versículo 5 Deus fala: quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Como é que a gente pode aplicar isso à nossa vida cristã, ao nosso dia a dia nos tempos de hoje, né? Será que podemos ser chamados de profetas? Né? Vamos lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, a quando Jesus, né, orienta acerca da grande comissão, né? Jesus diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus amados irmãos, somos profetas. Somos profetas, temos algo muito precioso e muito importante a anunciar a essa geração, né? O Senhor nos ensinou a ser luz do mundo e sal da terra, né? Assim como o Senhor encarregou Ezequiel dessa função e tantos outros que o serviam em verdade em espírito e fizeram tanta diferença porque tinham fé naquele que tudo pode, assim Deus nos encarregou de anunciar a respeito da vinda de Cristo, de anunciar a respeito da iminência da vinda de Cristo, da urgência da vinda de Cristo, da urgência de arrependimento por parte dos homens,
né? E há um conselho aqui do Senhor a Ezequiel, né? Aqui o Senhor diz assim para Ezequiel, né? Não sejas como a causa rebelde, né? O que ele está querendo dizer? Não se abale, não se abale. No versículo 8 diz: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a causa rebelde, abre a boca e come do que eu te dou, que é a palavra, que é o que Deus nos orienta, que o Santo Espírito nos orienta no dia de hoje a anunciar. Vão ter pessoas que simplesmente não vão atentar ao que nós vamos falar, ao ponto que vão ter muitas que vão atentar, né? Mas é importante, assim como Paulo orienta em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, né? Temos que ver com que estamos aproveitando, como estamos gastando nosso tempo nessa terra. Será que são para as coisas produtivas? Será que é para anunciar o Evangelho em espírito e verdade, ser usado como instrumento, né, por Deus? Será que estamos abrindo nossas bocas para falar da palavra de Deus? Mais para frente o Senhor, no capítulo 3 ali do livro de Ezequiel, chama-o de atalaia. Atalaia, meus irmãos, significa vigia. Saiba da responsabilidade que cada um de nós temos. Saiba da urgência de anunciar a vinda de Cristo. Vamos nos preparar, vamos, assim como o apóstolo Paulo nos orienta em Efésios capítulo 6, vamos nos revestir da armadura de Deus, né? Precisamos ter em mente que anunciar o Evangelho é a coisa mais importante nesse tempo, nessa geração, né? Precisamos anunciar a palavra, precisamos ensinar, precisamos doutrinar segundo a vontade do Senhor, ser usados nessa terra. É muito importante a gente sempre termos em mente de que somos instrumentos. O Senhor Jesus disse: basta ao servo ser como o seu Senhor, né? E ser servo do Senhor, ser um instrumento de Deus é algo muito valioso, né? Como assim o apóstolo Paulo dizia, temos esse tesouro em potes de barro, né? Temos o Espírito Santo que nos capacita a anunciar a boa nova da salvação, a anunciar a respeito de Cristo, a anunciar a respeito da boa nova da salvação, a anunciar a respeito do arrependimento, né? Pregar a palavra tempo e fora de tempo, né? Então quer dizer que podemos ser chamados de profetas nesse tempo, profetas que anunciam a vinda de Cristo, profetas que anunciam a iminência da vinda de Cristo, a urgência da vinda de Cristo, né? Pois não é desejo do Senhor que nenhum se perca, mas que os homens cheguem ao arrependimento. Que a graça, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, meu amado, e que o Espírito Santo venha direcionar seus projetos, e que assim como Ezequiel, nós venhamos a nos alimentar da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas bocas e nos alimentar da Santa Escritura, para que possamos ser obreiros aprovados por Deus e que não tem do que se envergonhar, que sabe manejar bem a palavra da verdade, né? Que a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo esteja direcionando a cada um, guardando o dia, o ministério, guardando a vida de cada um, e que sejamos instrumentos de Deus nessa terra, acima de todas as coisas, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, e em breve vem mais vídeos a respeito da santa e poderosa palavra do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade, pelo tempo que o irmão me cedeu para que possamos meditar nas Santas Escrituras. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.